Olá pessoal, eu queria compartilhar uma palavra aqui do céu para você. Está lá em Provérbios 29, 18. A Bíblia diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa palavra aqui, esse termo profecia aqui no original, ele está falando sobre uma visão profética. Aonde não há uma visão profética, o povo se corrompe. E visão profética, por sua vez, ele está falando sobre uma mensagem comunicada, uma mensagem que é inspirada, que ela é diretamente comunicada por Deus. E aí, eu vou ler aqui, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia, ou muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta, ou seja, não havia clareza na mensagem, não havia uma mensagem comunicada por Deus, clareza sobre aquilo que o céu estava compartilhando naqueles dias. E é uma história bem comum, todo mundo sabe que aquela geração gerou um filho chamado Icabô ou Icabode, que o seu significado é: onde está a glória? Foi-se a glória de Israel. Então, toda vez que não há uma visão manifesta, não há uma mensagem clara, sabe, que é comunicada pelo Senhor, facilmente nós experimentaremos uma falta de glória no nosso meio. E, de fato, não é isso que a gente quer, muito menos que o Senhor quer. Então, eu tenho aprendido algumas coisas, alguns livros dos antigos, os registros dos profetas, sejam maiores ou menores. Ele começa, eu até separei alguns aqui, ele começa assim. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículo 1 diz assim: visão de Isaías. Ezequiel 1, também no versículo 1 diz assim, já na parte final: se abriram os céus, foi a experiência que Ezequiel teve. E ele disse: eu vi visões de Deus. E Obadias 1 também, o registro de Obadias do profeta começa assim: visão de Obadias, ou seja, o que os profetas eles estão relatando aqui que eles receberam uma mensagem comunicada por Deus através daquilo que eles viram e ouviram. Então eles começaram a ver e a ouvir. Os profetas eles viram uma mensagem e aí eles deixaram um registro. Eu queria pontuar com vocês aqui como é feito, ou como a gente consegue ver e ouvir uma mensagem. E é muito claro lá em Apocalipse também, capítulo 22, versículo 8, quando João, o apóstolo João, ele escreve: e eu sou o João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E nós sabemos que Apocalipse ele é o livro da revelação de Jesus. Ou seja, João, o apóstolo, ele viu e ouviu uma mensagem, uma revelação a respeito do Cristo. E creio que deve ser assim também o nosso coração. Nós precisamos entrar no lugar de receber uma mensagem, de deixar Deus compartilhar conosco uma mensagem, para que a gente possa conduzir uma geração no caminho correto. Porque se não há profecia, se não há uma visão manifesta, a Bíblia diz lá em Provérbios, como nós falamos aqui, que o povo se corrompe, que o povo se prostitui, e essa não é a intenção do Senhor. E o próprio livro de Apocalipse, capítulo 5, eu vou te dar aqui uma chave. Apocalipse 5, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu queria falar sobre ver e ouvir e associar isso a um intercessor, um adorador, ou intercessão e adoração. A Bíblia fala que agora, diante do trono, existe uns seres que têm cada um em sua mão harpas, e na outra mão taças de ouro. A harpa aqui, ela representa a adoração.
E as taças de ouro, elas são depósito, né, do incenso. E o incenso é a oração dos santos. Ou seja, a harpa e taça, ela acontece de maneira ininterrupta diante do trono de Deus. E ver e ouvir uma mensagem, isso implica um coração. Nós precisamos ter um coração de intercessor e um coração de adorador. E intercessor eu quero, dentro disso que a gente está falando sobre visão manifesta, intercessor é aquele que consegue capturar os sentimentos de Deus, se tornando amigo dos seus sentimentos. Ou seja, o que o intercessor faz, como que eu vejo e como que eu ouço uma mensagem comunicada por Deus. Quando eu entro num lugar secreto, num lugar de revelação, num lugar de intimidade, e ali eu consigo, capturar os sentimentos de Deus, se tornando amigo dos seus sentimentos. E o adorador, por sua vez, no contexto aqui, né, que nós estamos falando de visão manifesta, adorador é aquele que ministra a Deus a partir do sentimento capturado. Ou seja, primeiro eu consigo capturar os sentimentos de Deus, me tornando um amigo dos seus sentimentos, e depois eu começo a adorar a Deus com os sentimentos que Ele compartilhou comigo. Isso é ver e ouvir. Isso é receber uma visão clara do Senhor e assim deixar um registro para as próximas gerações. Porque eu enfatizo mais uma vez Provérbios 29, 18, onde não há uma visão clara, onde não há uma mensagem comunicada por Deus, o povo se corrompe. Então, esse seria um conselho de um amigo para que nesses dias você possa entrar num lugar de intimidade e começar a ver e ouvir uma mensagem. Assim como os profetas viram e ouviram, que você possa ser agraciado por uma mensagem do céu e que Deus possa fazer com que você e eu nos tornemos amigos dos seus sentimentos e através disso nós venhamos a adorá-lo, através daquilo que Ele mesmo compartilhou conosco. Deus não fará nada nessa terra sem compartilhar por um intercessor amigo. E que essa mensagem de visão manifesta, ou de uma visão profética, ou de um intercessor amigo, de um adorador, possa ser o alvo da nossa busca nesses dias, em nome de Jesus.